Você vai aprender física, eu garanto. Eu sou Ives Urquiza e você está no canal Física Total. Fera, resistência elétrica é uma característica dos corpos que está associada a maior ou menor dificuldade de passagem de corrente através de um condutor. Então, quando eu tenho maior dificuldade, dizemos que eu tenho mais resistência. Quando eu tenho menor dificuldade, dizemos que temos menor resistência. Condutores ideais são condutores cuja resistência elétrica é nula. Lembrando que ideal é aquilo que existe apenas na ideia. Na prática, chamamos de condutores aqueles cuja resistência é muito pequena, que a gente pode considerar desprezível na situação. A resistência elétrica é definida a partir da diferença de potencial elétrico, DDP, que é dada em volts, e da intensidade de corrente elétrica, I, que é dada em ampere. A gente já falou aqui de corrente elétrica, é só dar uma olhada aqui nesses vídeos. Então a gente vai definir a resistência elétrica R como sendo a razão entre a DDP aplicada no resistor e a intensidade de corrente elétrica que o atravessa. R, que é o valor da resistência, é igual à razão entre a DDP e a intensidade de corrente. Muita atenção! George Simon Ohm, estudando os resistores, percebeu que alguns deles tinham para uma mesma temperatura, para uma dada temperatura, o valor de R constante. Então, ele disse que para dada temperatura, para uma certa temperatura, alguns resistores apresentam R constante. E aí, se R é constante, existe uma relação de direta proporcionalidade. Olha aqui o símbolo de proporcionalidade entre o valor de U e o valor de I. Nos resistores ôhmicos, a DDPU é diretamente proporcional à intensidade de corrente I. E graficamente isso aparece com uma reta a partir da origem aqui, olha só. Essa representação indica que U é igual a R vezes I, onde R é constante. Essa representação é a representação de um resistor que a gente chama de ôhmico. Para uma mesma temperatura, o resistor ôhmico tem resistência constante e o valor de U que é aplicado nele é diretamente proporcional à intensidade de corrente que passa por ele. Atenção! Alguns resistores têm resistência que, à medida que vai passando corrente elétrica por ele, a resistência vai ficando maior, outros vão ficando menor. Quando a gente coloca isso graficamente, a gente tem comportamentos como esses aqui vermelhos. Esse aqui é um resistor não ôhmico. E perceba que a corrente elétrica varia mais rápido que a DDP. Então passa cada vez mais corrente para uma variação de DDP. Nessa situação, R diminui com o aumento da DDP. Já nessa outra curva, que também representa um resistor não ôhmico, perceba que eu preciso de uma DDP cada vez maior para passagem de corrente elétrica. A DDP cresce mais rapidamente que a corrente elétrica, isso significa que o R está aumentando. Para não ter dúvidas sobre isso, é só traçar a tangente à curva. Perceba que se você olhar para cá, ó, a tangente é única, o gráfico é retilíneo. Já nessa parte aqui de cima, veja que à medida que você vai traçando as tangentes, ela está cada vez mais inclinada. O gráfico está crescente, indicando que a resistência elétrica também está crescendo. Está crescente e cada vez mais crescente. Eu tenho aqui a concavidade para cima, isso indica R aumentando.
Aqui nesse outro gráfico, a concavidade está voltada para baixo, o que indica que a resistência está cada vez menor. Em azul, resistência constante, acima disso, concavidade para cima, resistência cada vez maior, abaixo disso, concavidade para baixo, resistência cada vez menor. Em azul, resistor ôhmico, em vermelho, resistores não ôhmicos e a seguir, exercício sobre isso. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Ao ser aplicada uma DDP de 12 volts entre os ombros de uma pessoa, verifica-se uma corrente de 1,25 mA. Então, a resistência média nessa região em quiloohms é igual a... Fera, dá uma olhada nos dados. Ele diz pra gente quem é a DDP, diz pra gente quanto é a intensidade de corrente, cuidado, está em miliampere, e pede quanto é a resistência nessa região. Na verdade, é muito simples de resolver. O que é que a gente vai fazer? Usar a definição da resistência. R é a razão entre U e I. Muita atenção e cuidado na hora de substituir. O valor de U é 12 volts. E o valor de I é 1,25, só que é 1,25 miliampere. Lembrando que mili é a milésima parte, aqui eu tenho 10 elevado a menos 3. Ora, quando a gente faz então a passagem do denominador para o numerador, eu troco o sinal do expoente, ficando com 12 vezes 10 à terceira, tudo isso dividido por 1,25. Ora, 12 dividido por 1,25, tenho duas casas decimais, isso é a mesma coisa de aumentando dois zeros aqui, fica com 1.200 dividido por 125, isso vezes 10 à terceira. Confere aí essa divisão de 1.200 por 125, isso dá 9,6. 10 à terceira é quilo, então 9,6 quiloohms. A alternativa que diz isso para a gente é a alternativa da letra D. D de detona, fera. Esse é seu ano. Vamos juntos. Ao passar pelo corpo humano, a corrente elétrica danifica os tecidos, provoca coágulos nos vasos sanguíneos e pode paralisar a respiração e os músculos cardíacos. Para condições normais, o corpo humano apresenta uma resistência média que varia entre 1,3 ohm e 3 quiloohms. Considerando-se uma região em que a resistência é igual a 2 quiloohms, então, ao ser submetida a uma tensão de 50 volts, a intensidade de corrente que a atravessará em miliampere é igual a... Fera, um texto grandão, uma resolução bem simples. Se a gente vai da lei de Ohm que U é igual a R vezes I, a gente pode isolar o valor de I passando o R que está multiplicando, dividindo. Então a gente vai ficar que I é igual a U dividido por R. Pronto. Essa é a expressão que a gente precisa para resolver essa questão. Claro que a gente precisa ficar atento às unidades. O valor de I vai ser igual ao valor de U, que ele diz na questão que é de 50 volts. Isso dividido pelo valor de R, que na questão está dado em quiloohms. Quilo é 1000. Então eu escrevo como 2 vezes 10 à terceira. Ora, o expoente do denominador, ao passar para o numerador, troca o sinal. Então eu fico com 50 dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 3. Então a intensidade de corrente vai ser igual a 50 dividido por 2, 25, vezes 10 elevado a menos 3 ampere. Opa! Mas 10 elevado a menos 3 é mili. Então a intensidade da corrente vai ser igual a 25 miliampere. 25 miliampere,
a gente encontra na alternativa da letra D. D de detona, fera. Esse é seu ano. A bateria de automóvel é capaz de fornecer uma corrente aproximadamente constante a uma diferença de potencial constante enquanto sua carga não tiver diminuído muito. Considera-se uma bateria ideal de força eletromotriz de 12 volts associada a um resistor de resistência de 8 ohms, pelo qual atravessa uma corrente elétrica de intensidade I. Nessas condições, e desprezando-se a resistência elétrica dos fios de ligação, a intensidade da corrente que percorre o circuito e o tempo durante o qual a bateria perderá 500 coulombs de carga total armazenada são aproximadamente... lembrando da primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I. A gente pode então escrever o valor de I em função de U e R. É só passar o R que está multiplicando, dividindo, e a gente fica então que I é igual a U dividido por R. Substituindo, como a gente sabe que o valor de U é 12 volts e o valor de R é igual a 8 ohms, a gente encontra 12 dividido por 8, 1,5 ampere. Resolvemos metade da questão. A gente já sabe quanto vale a intensidade de corrente. Só que a intensidade de corrente média é igual à quantidade de carga que atravessa uma seção do condutor dividida pelo intervalo de tempo. Ora, mas se U, que é a DDP, é constante e R, que é a resistência, também é constante, o valor de I vai ser constante. E o valor sendo constante, a própria corrente média é igual a esse valor. Daqui fica fácil de perceber que eu posso calcular quanto é a quantidade de carga dividida pela corrente para achar o intervalo de tempo. O tempo está dividindo, passa, multiplicando. Eu fico com I vezes ΔT é igual a ΔQ. E para encontrar o valor do ΔT, basta então dividir ΔQ, que é a quantidade de carga, pela intensidade de corrente. A questão diz que a quantidade de carga da bateria é 500 coulombs. A intensidade de corrente a gente já encontrou 1,5 ampere. Quando você faz essa divisão, confere aí, fera, você vai encontrar aproximadamente 333,33333333, uma dízima periódica, 333 segundos então, aproximando para o inteiro mais próximo. Agora que eu tenho o valor da corrente, da intensidade de corrente e o valor do tempo, a gente pode determinar qual é a resposta, que é exatamente a que está na letra B. B de boazinha, tranquila, fácil demais essa questão, fera.